antes de Colombo cruzar o oceano, antes de Cortés marchar sobre Tenochtitlan, antes de Pizarro capturar um deus vivo nos Andes. A América já era o lar de grandes civilizações. Durante séculos, escolas e livros contaram a história como se tudo tivesse começado em 1942. Como se, até a chegada dos europeus, este continente fosse vazio, silenciado, esperando por alguém que o descobrisse. Mas essa é uma meia-verdade. E como toda meia-verdade, é também uma mentira perigosa. Muito antes das caravelas rasgarem o Atlântico, os maias construíam observatórios e calculavam eclipses com precisão milimétrica. Os astecas erguiam pirâmides alinhadas ao sol, enquanto realizavam rituais que misturavam fé, sangue e poder. E os incas, desafiando a gravidade, domavam os Andes com estradas, aquedutos e uma administração tão eficiente quanto a de qualquer império europeu. Esses povos não eram selvagens. Eram arquitetos, astrônomos, guerreiros, poetas, matemáticos. Criaram calendários, códigos morais, mitos complexos e cidades inteiras suspensas nas montanhas ou em ilhas artificiais. E mesmo com todas as dificuldades geográficas, florestas densas, desertos, altitudes extremas, eles floresceram. Do sul do México até o coração da Cordilheira dos Andes, desenharam no mapa das Américas um legado que ainda pulsa, mesmo depois de tanta destruição. Neste documentário você vai conhecer as 3 maiores civilizações que marcaram esse passado. Os maias, os mestres do tempo, os astecas, os senhores do sol e da guerra, e os incas, os imperadores do céu. Não como povos perdidos, mas como civilizações vivas, que deixaram marcas profundas na cultura, na história e até na língua de milhões de pessoas que vivem hoje. Vamos atravessar os templos de pedra, os mitos sagrados, os labirintos da política e os horrores da conquista. Porque entender essas civilizações não é apenas olhar para trás, é entender quem somos e tudo aquilo que foi esquecido ou silenciado ao longo dos séculos. Capítulo 1. Os Maias. A civilização do tempo e das estrelas. Imagine uma selva densa, onde árvores se erguem como muralhas vivas e a luz do sol mal toca o chão. Em meio a esse verde impenetrável, surgem cidades colossais feitas de pedra, erguidas por mãos humanas há mais de 1000 anos. Pirâmides, palácios, observatórios. Caminhos de pedra conectando centros urbanos a centenas de quilômetros de distância. Este não é um cenário de ficção. É a realidade da civilização maia, um dos povos mais avançados, enigmáticos e resilientes que a humanidade já conheceu. Origem e expansão dos maias. A civilização maia floresceu em uma região que hoje compreende o sul do México, a totalidade da Guatemala e partes de Honduras, El Salvador e Belize. Essa área é chamada de Mesoamérica, e os maias ocuparam essa terra por mais de 2000 anos, construindo uma das culturas mais sofisticadas do mundo pré-moderno. Os primeiros assentamentos maias datam de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, mas seu apogeu, o chamado período clássico, ocorreu entre 250 e 900 após Cristo. Durante esse período, as grandes cidades-estado como Tikal, Copán, Palenque, Calakmul e Caracol se tornaram centros urbanos imponentes, com milhares de habitantes, complexas estruturas sociais e redes comerciais que se estendiam por centenas de quilômetros. Ao contrário de impérios centralizados como os astecas e os incas, os maias não formaram um estado unificado. Em vez disso, organizavam-se em cidades-estado independentes, que frequentemente guerreavam entre si, formavam alianças temporárias e competiam por prestígio, poder e influência. Essas cidades possuíam reis sagrados, os Kuhul Ajau, literalmente senhores divinos, que não governavam apenas como líderes políticos, mas também como intermediários entre os deuses e os homens. Arquitetura e urbanismo, pedra, céu e poder. Ao caminhar por uma cidade maia, mesmo hoje, o visitante sente que está pisando num mundo construído para impressionar os deuses e também para controlar as massas. As pirâmides escalonadas,
como a icônica pirâmide de Kukulkan em Chichén Itzá, eram alinhadas com eventos astronômicos como os equinócios. Durante certas épocas do ano, a sombra do templo cria o efeito visual de uma serpente descendo seus degraus, uma clara representação de Kukulkan, o deus serpente emplumada, equivalente ao Quetzalcóatl dos astecas. Essas construções não eram apenas religiosas. Serviam como calendários vivos, marcos de poder e locais de sacrifício. As cidades também continham praças cerimoniais, palácios, quadras para o jogo de bola sagrado, Pok-Tapok, observatórios astronômicos e complexos sistemas hidráulicos. Tudo era feito com pedra calcária e sem o uso de metal, roda funcional ou animais de tração. O que os maias realizaram foi fruto de engenharia precisa, trabalho humano intenso e conhecimento empírico avançado. Escrita e matemática, a linguagem dos deuses. A civilização maia desenvolveu o sistema de escrita mais completo da América pré-colombiana. Seus glifos combinavam logogramas, símbolos que representam palavras inteiras, com fonogramas, sons. Com essa escrita, registraram eventos políticos, dinastias, rituais, genealogias, conquistas militares e mitos de criação. Esses textos foram gravados em estelas de pedra, vasos cerimoniais e, sobretudo, em livros, os chamados códices, feitos de papel de casca de árvore. Apenas 4 códices maias sobreviveram à destruição promovida pelos conquistadores espanhóis, especialmente pelo frade Diego de Landa, que considerava aqueles livros obra do demônio. Na matemática, os maias foram pioneiros. Criaram um sistema numérico vigesimal, base 20. Usavam o zero de forma funcional, um conceito que só surgiu na Europa séculos depois, e eram capazes de fazer cálculos astronômicos complexos, como prever eclipses e calcular os ciclos planetários. O calendário maia. Medindo o tempo com precisão divina para os maias, o tempo era sagrado, e não havia apenas um calendário, mas vários, sobrepostos, que regiam desde os rituais religiosos até a vida agrícola. Os principais eram Calendário Tzolk'in, um ciclo sagrado de 260 dias, usado para marcar eventos espirituais e a data de nascimento das pessoas, definindo até suas personalidades e destinos. Calendário Rabi, de 365 dias, dividido em 18 meses de 20 dias, mais um pequeno mês de 5 dias considerados nefastos. A conta longa, um calendário linear, usado para contar o tempo desde a criação do mundo maia, iniciada em 13 de agosto de 3114 a.C. Foi a partir dele que se espalhou o mito de que o mundo acabaria em 2012. Para os maias, o tempo não era uma linha reta, era um ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. E seus reis, como representantes dos deuses, tinham a missão de manter esse ciclo em equilíbrio. Religião e sacrifício, uma cosmologia de sangue. A religião maia era complexa, dual e profundamente ligada à natureza. Seus deuses representavam elementos como a chuva, o milho, o sol, a lua, a morte e o submundo. Eles viviam em um cosmos dividido em 3 grandes partes: o mundo superior, o mundo terreno e o mundo inferior, o Xibalbá. Para manter a ordem cósmica, era necessário alimentar os deuses com sangue humano. Os reis, nobres e sacerdotes praticavam autossacrifícios, perfurando línguas, orelhas ou genitais com espinhos de arraia ou obsidiana. Mas também havia sacrifícios de prisioneiros, muitas vezes capturados em guerras rituais. Essas mortes não eram vistas como punição, mas como oferendas de vida, essenciais para manter o equilíbrio do universo. Arte, mitologia e vida cotidiana. A arte maia era refinada, simbólica e presente em cada aspecto da vida. Pinturas murais, cerâmicas, esculturas e tecidos contavam histórias épicas e cotidianas. O Popol Vuh, o livro sagrado dos maias quichés, é uma das mais importantes obras mitológicas das Américas. Narra a criação do mundo, as aventuras dos gêmeos heróis Hunahpu e Xbalanque e os ciclos da humanidade. No dia a dia, os maias cultivavam milho, feijão, abóbora e cacau.
Suas casas eram simples, com paredes de barro e teto de palha, mas suas cidades, como Uxmal ou Yaxchilán, eram metrópoles. Homens e mulheres usavam roupas coloridas, enfeites corporais e tatuagens. A beleza era valorizada de forma peculiar. Os maias deformavam propositalmente os crânios das crianças, faziam estrabismo artificial e limavam os dentes para deixá-los pontudos ou incrustados com pedras preciosas. Guerras, alianças e colapso. Ao contrário do que se pensava por muito tempo, os maias não eram pacíficos. As cidades-estado guerreavam constantemente por recursos, poder ou prestígio ritual. Essas guerras, somadas à superpopulação, exaustão dos recursos naturais e longas secas, teriam levado ao chamado colapso maia entre os séculos 8 e 9. Muitas das grandes cidades foram abandonadas. Os centros de poder migraram para o norte da península de Yucatán, como Chichén Itzá e mais tarde Mayapán. Quando os espanhóis chegaram no século XVI, os maias já não formavam um império unificado. Isso, ironicamente, dificultou a conquista. Os espanhóis tiveram que lidar com múltiplas resistências locais, prolongadas por décadas. O legado maia, um povo que ainda existe. Apesar das guerras, da destruição cultural e da opressão colonial, os maias não desapareceram. Hoje, milhões de descendentes dos antigos maias vivem em Guatemala, México, Belize e Honduras. Falam línguas maias, cultivam suas tradições, praticam rituais ancestrais. O legado maia não é apenas ruínas de pedra. É um povo vivo, com uma história milenar e uma cultura que, mesmo perseguida, se recusou a morrer. Capítulo 2. Os Aztecas. O Império da Guerra e do Sol. O povo que chamamos de Aztecas se autodenominava Méxica. Eles se consideravam descendentes do povo de Aztlán, uma terra mítica ao norte da Mesoamérica. A palavra Azteca, na verdade, deriva de Aztlán, mas foi popularizada apenas depois da conquista espanhola. Por volta do século XII d.C., os mexicas começaram sua migração em direção ao sul, guiados por seu deus protetor, Huitzilopochtli, o Senhor do Sol e da Guerra. Durante aproximadamente 100 anos, vagaram como um povo nômade, rejeitados por outros grupos mais estabelecidos e considerados rudes, bárbaros, maltrapilhos. Mas os mexicas acreditavam em seu destino, e no ano de 1325 d.C., ao verem o sinal da águia sobre o cacto, no centro do lago Texcoco, no Vale do México, fundaram sua capital, Tenochtitlán. Ali, entre canais, ilhas artificiais e montanhas ao fundo, começaria a ascensão de uma das mais temidas e fascinantes civilizações da história humana. A construção de Tenochtitlán, a Veneza das Américas. Tenochtitlán foi construída sobre uma ilha no lago Texcoco. Sem espaço suficiente para cultivar, os astecas desenvolveram um sistema engenhoso de agricultura flutuante, conhecido como chinampas. Eram ilhas artificiais feitas com lama, vegetação e estacas, altamente férteis e produtivas. A cidade era conectada ao continente por 3 grandes calçadas elevadas. Canais cortavam seus bairros e serviam como ruas aquáticas. No centro, erguia-se o Templo Maior, dedicado a Huitzilopochtli e Tlaloc, o deus da chuva. A arquitetura era monumental. Havia palácios, templos, mercados, aquedutos e praças públicas. Estima-se que, em seu auge, Tenochtitlán tenha abrigado mais de 200 mil habitantes, rivalizando em tamanho com Paris ou Istambul no mesmo período. Os espanhóis que chegaram à cidade em 1519 ficaram estarrecidos. O conquistador Bernal Díaz del Castillo descreveu Tenochtitlán como uma cidade maior que qualquer outra na Espanha. A formação do Império Azteca. A Tríplice Aliança. Inicialmente, os mexicas eram vassalos de cidades mais poderosas, como Azcapotzalco, mas em 1428, sob a liderança de Itzcoatl, aliaram-se às cidades de Texcoco e Tlacopan, formando a chamada Tríplice Aliança. Esse foi o início do Império Azteca. A Tríplice Aliança passou a conquistar cidades vizinhas, subjugando povos e exigindo tributos regulares, alimentos, cacau, tecidos,
metais preciosos, escravos e vítimas para sacrifício. Ao contrário de um império territorial uniforme, o domínio azteca era tributário e militarista. Eles deixavam os governantes locais no poder, desde que pagassem tributos e se submetessem ao imperador azteca. Com o tempo, a supremacia dos mexicas se consolidou e Texcoco e Tlacopan tornaram-se aliados submissos. O Império Azteca passou a controlar uma vasta região que se estendia do Golfo do México até o Pacífico, abrangendo cerca de 80 mil quilômetros quadrados e dominando mais de 50 povos diferentes. O poder do Huey Tlatoani, o Orador Supremo. O governante supremo dos aztecas era chamado de Huey Tlatoani, o Grande Orador. Ele era mais do que um rei. Era a encarnação da ordem cósmica, escolhido por um conselho de nobres, mas com poderes absolutos em tempos de guerra e crise. O Huey Tlatoani vivia em um palácio suntuoso, cercado de conselheiros, escribas, generais, poetas e sacerdotes. Sua palavra era lei. Sua imagem, símbolo do império. Religião. O sol, o sangue e a eternidade para os aztecas. O universo era sustentado por ciclos cósmicos de criação e destruição. Eles acreditavam que o mundo já havia passado por 4 eras anteriores, cada uma governada por um deus solar diferente. Cada era terminava em catástrofe, fogo, vento, jaguares, dilúvio. O mundo atual, a Quinta Era, era governado por Huitzilopochtli, o deus do sol e da guerra. Mas havia um problema. O sol era fraco. Ele precisava de força vital para continuar sua trajetória no céu. E essa força só podia ser obtida de uma forma, através do sangue humano. Os aztecas não faziam sacrifícios por crueldade. Para eles, era um dever sagrado. O coração pulsante de um prisioneiro era uma oferenda para manter o mundo em equilíbrio. Sem esse gesto, o sol pararia, a escuridão venceria, e o universo seria engolido pelo caos. Entre os principais deuses do panteão azteca estavam Huitzilopochtli, deus do sol e patrono dos mexicas; Tlaloc, deus da chuva, associado à fertilidade e às tempestades; Tezcatlipoca, deus do destino, da guerra e da noite; Quetzalcóatl, a serpente emplumada, deus do conhecimento e da criação; Xipe Totec, deus da renovação, cuja cerimônia envolvia sacerdotes vestindo a pele de vítimas sacrificadas. Os rituais aconteciam no alto dos templos, especialmente no templo maior de Tenochtitlan. Milhares de prisioneiros eram sacrificados durante festivais como o Panquetzalistli, que homenageava Huitzilopochtli. Estimativas sugerem que, em algumas ocasiões, mais de 20 mil vítimas foram sacrificadas em poucos dias. Calendário e cosmovisão, vivendo no ritmo dos deuses. O tempo, para os aztecas, era sagrado e cíclico. Eles utilizavam 2 calendários principais. Tonalpohualli, o calendário ritual de 260 dias, baseado em ciclos de 13 números e 20 nomes de dias, usado para prever o destino de indivíduos e marcar datas sagradas. Xiuhpohualli, o calendário solar de 365 dias, dividido em 18 meses de 20 dias, mais 5 dias finais considerados nefastos. Cada dia possuía um nome, um número e um destino associado. Sacerdotes, chamados Tonalpoke, eram responsáveis por interpretar os signos, prever tragédias e aconselhar governantes. Ao final de cada ciclo de 52 anos, as 2 contagens coincidiam. Era realizado então o rito do fogo novo. Todas as chamas da cidade eram apagadas. Se as estrelas aparecessem como previsto, um novo fogo era aceso no peito de uma vítima sacrificada. Isso significava que o mundo continuaria existindo por mais 52 anos. Educação, arte e justiça. O Império Organizado. Os aztecas possuíam um sistema educacional obrigatório, algo raro na antiguidade. Todas as crianças, inclusive os camponeses, eram enviadas às escolas a partir dos 15 anos de idade. Havia 2 tipos principais de escola: Teopotkali, voltada para os filhos de camponeses, onde aprendiam história, ética, guerra e religião;
Calmecac, reservada aos filhos da elite, onde estudavam astronomia, política, matemática, escrita e retórica. A arte asteca era profundamente simbólica. Esculturas de pedra representavam deuses, guerreiros, caveiras, cobras, jaguares e águias. Máscaras funerárias feitas com turquesa, penas de quetzal e obsidiana demonstravam alto grau de refinamento. A justiça era severa e hierarquizada. Roubos, assassinatos, adultério e embriaguez pública eram punidos com rigor. Tribunais especiais decidiam casos, e os nobres eram punidos com mais severidade que os plebeus. A chegada dos espanhóis. O encontro fatal no ano de 1519 d.C., o conquistador Hernán Cortés desembarcou na costa do atual México com pouco mais de 400 soldados espanhóis, alguns cavalos, canhões e um desejo voraz de ouro e glória. Aos olhos dos astecas, esses homens vinham do leste, montados em criaturas estranhas, cobertos de metal e carregando armas que rugiam fogo. Alguns sacerdotes acreditaram que se tratava do retorno de Quetzalcóatl, que, segundo a lenda, voltaria no mesmo ano em forma humana. O imperador Moctezuma II, hesitante, decidiu receber Cortés como hóspede. Ofereceu-lhe presentes, ouro, respeito. Mas essa escolha seria fatal. Os espanhóis entraram em Tenochtitlan como convidados, e logo a cidade virou uma prisão. A população rebelou-se. Em 1520, durante a chamada Noite Triste, os espanhóis foram expulsos, sofrendo baixas severas. Mas Cortés se aliou aos tlaxcaltecas, inimigos dos astecas, e marchou novamente sobre a cidade com um exército de dezenas de milhares de indígenas aliados. Após meses de cerco, fome e doença, Tenochtitlan caiu em 13 de agosto de 1521. A cidade foi destruída, o império ruía. O legado asteca, a cultura sobrevive. Apesar da brutalidade da conquista, a cultura asteca não foi inteiramente apagada. Muitas de suas tradições, palavras, pratos e valores sobreviveram. Hoje, milhões de pessoas no México e na América Central descendem dos povos nahuás, falam variantes da língua náhuatl e preservam costumes astecas em festas, danças, roupas e religiões sincréticas. Palavras como tomate, chocolate, cacto, abacate e chicle vêm do náhuatl. Alimentos como tortilha, pozole, tamales, guacamole são heranças diretas da culinária mexica. Em museus, nas ruínas do Templo Maior, nas aulas de história, nos rituais dos descendentes e nas ruas do México moderno, a memória dos astecas ainda pulsa. Capítulo 3. Os Incas, Senhores dos Andes. A história dos Incas mistura mito e realidade desde seu nascimento. Segundo a tradição, os primeiros Incas emergiram das águas sagradas do lago Titicaca, enviados pelo deus solar Inti para civilizar o mundo. Os irmãos Manco Cápac e Mama Oclo, guiados por um bastão de ouro, procuraram o local onde o bastão afundasse na terra sem resistência, sinal da terra prometida. Esse lugar era o Vale de Cusco, no atual Peru. Embora essa narrativa pertença ao campo mítico, os registros arqueológicos indicam que os Incas surgiram como um clã guerreiro entre vários outros no Vale de Cusco, por volta do século XII d.C. Por cerca de 200 anos, foram apenas um entre vários povos que disputavam território. Mas, a partir do século XV, sob a liderança de Pachacútec, a história mudou. Pachacútec, o arquiteto do Império. Em meados do ano de 1438 d.C., Pachacútec Inca Yupanqui, nome que significa o transformador do mundo, assumiu o poder após repelir um ataque do povo Xanca, inimigo tradicional. Ele reorganizou o estado, ampliou a influência inca para além de Cusco e iniciou um ambicioso projeto imperial. Sob sua liderança, o Tahuantinsuyo passou a expandir-se em 4 direções. Chinchaysuyo, rumo ao norte até o atual Equador. Antisuyo, rumo à floresta amazônica. Colazuyo, rumo ao sul, incluindo Bolívia e norte do Chile. Kuntisuyo, rumo ao oeste, em direção à costa do Pacífico. Essa organização deu origem ao nome oficial do império, Tahuantinsuyo, ou
As quatro partes unidas. Cusco, o ombro do mundo. A capital do Império Inca era Cusco, chamada de Cosco em Quechua, a umbigo do mundo. Localizada no coração dos Andes, foi projetada para ser não apenas um centro político, mas um reflexo da ordem cósmica. A cidade tinha o formato simbólico de um puma, animal sagrado. Seus bairros eram organizados conforme os grupos étnicos e as funções sociais. No centro, erguia-se o majestoso Coricancha, o Templo do Sol, revestido de placas de ouro, onde o sol era adorado em sua forma mais pura. As ruas eram pavimentadas, com sistema de drenagem. A arquitetura utilizava grandes blocos de pedra encaixados com perfeição, sem argamassa. Mesmo hoje, muitos dos muros incas de Cusco permanecem intactos após séculos de terremotos. A cidade era também centro cerimonial, militar e administrativo. Dali partiam 4 grandes caminhos, que conectavam o império por mais de 40 mil quilômetros de estradas. O Capac Nhan, uma das maiores obras de engenharia da antiguidade. O Capac Nhan, as estradas do império. O sistema viário inca era fundamental para a administração do império. Chamado de Capac Nhan, ou Caminho Real, consistia em uma rede de estradas que atravessava montanhas, vales, desertos e florestas. Algumas dessas vias mediam mais de 5 mil quilômetros, como a que ligava Cusco a Quito, no atual Equador. Outras cruzavam os Andes até a costa do Pacífico. Ao longo das estradas havia tambos, pousadas e depósitos de mantimentos, localizadas a cada 20 ou 30 quilômetros. Chasquis, mensageiros que corriam em turnos, carregando informações em cordões codificados, os quipus, pontes suspensas feitas de fibras vegetais que permitiam atravessar rios e desfiladeiros. Essa rede permitia que ordens imperiais, exércitos e alimentos se deslocassem com eficiência, mantendo o império coeso. Os quipus, a linguagem das cordas. Os incas não desenvolveram uma escrita alfabética como os maias, mas criaram um sistema próprio de registro, os quipus. Um quipu era composto por cordões de lã ou algodão, pendurados em uma corda principal, com nós coloridos, de tamanhos e posições variadas. Esses nós representavam valores numéricos em base decimal, organizados em unidades, dezenas, centenas e milhares. Além disso, há indícios de que os padrões de cor e posição também guardavam informações narrativas, como nomes, eventos e censos. Os quipus eram manipulados por especialistas chamados quipu Kamayok, os guardiões dos quipus, que registravam estoques de alimentos, quantidade de trabalhadores, tributos pagos pelas aldeias, resultados de colheitas, datas e festas religiosas. Esse sistema era essencial para a administração centralizada do império. A estrutura política e social do Tahuantinsuyo. O Império Inca era altamente centralizado e burocrático. No topo estava o Sapa Inca, o Inca Supremo, considerado filho direto do Deus Sol, Inti. Ele governava com autoridade divina sobre todos os povos do império. Abaixo dele estavam a nobreza real, composta pelos parentes diretos do Inca, a nobreza provincial, formada por líderes locais assimilados, uma extensa rede de administradores, governadores de cada região, os Tokrikok, e chefes de Ailus, as comunidades de base. Os Ailus eram agrupamentos familiares responsáveis por tarefas produtivas coletivas. Cada pessoa pertencia a um Ailu e tinha obrigações de trabalho em troca de terra, proteção e alimento. Não existia dinheiro. O sistema funcionava com base em reciprocidade e redistribuição. O Estado recolhia os excedentes de produção e os armazenava em depósitos, chamados colcas, para redistribuição em tempos de necessidade. Religião: o sol, a múmia e a montanha. A religião inca era politeísta e naturalista, centrada na adoração de forças da natureza, montanhas, astros e ancestrais. O principal deus era Inti, o sol, pai dos incas e fonte de vida. Seu templo mais importante era o Coricancha, em Cusco, cujo interior era decorado com lâminas de ouro e símbolos solares. Outros deuses importantes incluíam Pachamama, a Mãe Terra,
Ilapa, o deus do trovão e da guerra. Viracocha, o deus criador primordial. Mama Quila, a deusa da lua. Os incas acreditavam na existência de 3 mundos. Hanan Pacha, o mundo celestial. Key Pacha, o mundo terreno. Uku Pacha, o mundo dos mortos. A morte não era o fim. Os nobres eram mumificados e mantidos em cerimônias públicas, vestidos com roupas finas, alimentados simbolicamente e consultados por sacerdotes em momentos decisivos. As huacas, pedras, cavernas, árvores e fontes eram tidas como sagradas. Cada região possuía suas huacas locais, associadas a mitos e rituais. Economia. O trabalho como oferenda ao império. O modelo econômico inca baseava-se no trabalho comunitário. Em vez de moeda ou comércio individual, tudo era regulado por obrigações sociais conhecidas como mita, serviço rotativo obrigatório ao Estado; aine, ajuda mútua entre vizinhos; minca, trabalho coletivo em obras públicas. Os trabalhadores contribuíam com dias de serviço em plantações estatais, minas, construções e no exército. Em troca, recebiam terra para cultivo, utensílios, roupas e acesso aos celeiros públicos. Essa organização permitia que o império sustivesse milhões de pessoas em regiões de difícil acesso, com escassez de solo fértil e climas extremos. Machu Picchu. A cidade escondida entre as nuvens. Entre os anos de 1450 e 1500 d.C., uma cidade foi erguida nas encostas da cordilheira, a mais de 2.400 metros de altitude. Machu Picchu. Escondida entre montanhas e cercada por vales profundos, Machu Picchu era um centro cerimonial, possivelmente destinado à elite religiosa e astrônomos. Não há menções a ela nos relatos espanhóis, o que ajudou a preservar sua estrutura até sua redescoberta pelo explorador Hiram Bingham, em 1911. A cidade possui Templo do Sol, com janelas alinhadas ao solstício de inverno; Intihuatana, uma rocha sagrada usada para medir o tempo; terraços agrícolas, que evitavam erosão e produziam alimentos em declives; sistema hidráulico com fontes, aquedutos e canais; casas de pedra, todas encaixadas sem argamassa, com inclinação antissísmica. Machu Picchu é um testemunho da engenharia, cosmologia e respeito à paisagem dos incas. A Guerra Civil. Atahualpa versus Huáscar. Nos anos anteriores à chegada dos espanhóis, o Império Inca enfrentava sua maior crise interna. O Inca Huayna Cápac morreu por volta de 1525, provavelmente devido a uma epidemia de varíola trazida pelos europeus antes mesmo do primeiro contato direto. A sucessão ficou dividida entre seus 2 filhos, Huáscar, legítimo, herdeiro de Cusco; Atahualpa, filho de uma concubina, comandante militar no norte, em Quito. O conflito se transformou em uma guerra civil brutal, que durou vários anos. Atahualpa saiu vitorioso, capturando e executando Huáscar. Mas essa vitória teve um preço alto. O império estava enfraquecido, fragmentado e cheio de tensões. Foi nesse momento de instabilidade que os conquistadores espanhóis chegaram. A chegada de Francisco Pizarro e a queda do império. Em 1532, o explorador espanhol Francisco Pizarro desembarcou na costa do atual Peru com menos de 180 homens, alguns cavalos e canhões. Ao saber da guerra civil e das riquezas do império, Pizarro marchou rumo ao interior e organizou um encontro com Atahualpa na cidade de Cajamarca, em 1532. Durante a reunião, os espanhóis prenderam Atahualpa e massacraram seus guarda-costas, mesmo sem que os incas empunhassem armas. Atahualpa ofereceu o maior resgate da história até então: um quarto cheio de ouro e 2 de prata. Os espanhóis aceitaram e depois o executaram em 1533. Sem liderança, os incas resistiram por mais de 40 anos em focos de guerrilha. O último reduto foi Vilcabamba, onde o Inca Túpac Amaru I foi capturado e decapitado em 1572. O Tahuantinsuyo chegava ao fim.
mas não sua história. O legado Inca no mundo moderno. Hoje, milhões de descendentes dos Incas vivem no Peru, Bolívia, Equador, norte do Chile, Argentina e Colômbia. A língua Quechua ainda é falada por mais de 10 milhões de pessoas, sendo reconhecida como idioma oficial em diversos países. A cultura Inca está viva nas festas de Inti Raymi, celebradas todos os anos em Cusco, nas músicas andinas tocadas com quena e charango, na cosmovisão dos povos andinos que reverenciam o sol, a terra e os ciclos da vida, nos terraços agrícolas ainda usados pelos camponeses, na memória dos povos originários que resistem e reivindicam seu lugar na história. Conclusão resumida: civilizações pré-colombianas. Neste vídeo exploramos as 3 principais civilizações que floresceram nas Américas antes da chegada dos europeus. Os maias se destacaram por sua escrita hieroglífica, seus calendários precisos, seus avanços em matemática e astronomia, além da construção de cidades-estado complexas em meio à floresta tropical. Os astecas construíram um império militarista e tributário, com capital em Tenochtitlan, uma das maiores cidades do mundo em seu tempo. Sua religião estava profundamente ligada aos sacrifícios humanos e à adoração do sol. Os Incas, por sua vez, dominaram a Cordilheira dos Andes com engenharia sofisticada, estradas extensas, agricultura adaptada ao relevo e uma administração centralizada, sustentada por trabalho coletivo. Apesar da conquista europeia, o legado desses povos permanece vivo nas línguas, costumes, religiões e descendentes que habitam a América Latina até hoje. Se gostou, curte e compartilha, pois ajuda muito nosso canal a crescer e trazer mais conteúdos como esse.